A dor que silencia. Aqui, você não aprende a sobreviver, aprende a se escutar, se respeitar e reflorescer. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Bem profundo e delicado. Vamos falar sobre aquelas dores que não fazem barulho, que não gritam, mas que silenciam a vida por dentro. A ideia é a gente entender um pouco melhor a diferença entre luto e depressão, o que é a ansiedade e aquela busca por sentido quando parece que um vazio tomou conta de tudo. Essa frase, ela é o coração de tudo que a gente vai conversar aqui. Porque nem todo sofrimento é óbvio, né? Muitas vezes, a dor mais profunda não aparece em lágrimas, mas numa espécie de paralisia interna. Aquela sensação de que a vida está acontecendo lá fora, mas a alma da gente ficou para trás. E essa sensação, sabe, de viver no piloto automático, ela é muito comum, especialmente quando se passa por perdas que são mais simbólicas, como a infertilidade, as mudanças gigantes do pós-parto ou o fim de um grande projeto de vida. O corpo continua funcionando, mas o sentido se perdeu. É sobre essa quietude dolorosa que a gente vai falar. Ok, para a gente começar a entender essa quietude, o primeiro passo é dar um nome certo para as coisas. Diferenciar luto de depressão não é só um detalhe técnico, não. É absolutamente fundamental para encontrar o cuidado certo e, claro, o caminho para ficar bem. Olha só, o próprio Freud já dizia que o luto é uma resposta saudável. É um trabalho que a nossa mente precisa fazer para conseguir processar uma perda. Dói? Claro que dói. Dá uma tristeza, uma falta de energia, mas lá no fundo a pessoa ainda sabe quem ela é. A dor tem um motivo claro e, mais importante, ela tem um tempo para acabar. E é aqui que a diferença fica gritante, sabe? Na depressão, essa fronteira desaparece. O sofrimento deixa de ser algo passageiro e se mistura com a identidade da pessoa. A dor não é mais algo que se sente, ela se torna a própria definição de quem se é. É uma estagnação completa. Tá, mas como essa estagnação soa por dentro? Muitas vezes ela começa com o fim do desejo. Essa frase revela uma desconexão muito profunda com a própria força da vida, com aquilo que nos empurra para frente, sabe? E aí, logo depois da perda do querer, vem a perda do significado. As coisas que antes davam alegria, que tinham um propósito, de repente ficam cinzas, sem cor, indiferentes. A vida perde a textura. Isso, gente, não é só tristeza. É uma paralisação da vitalidade da mente. E essa última frase resume tudo, a paralisia. E o mais interessante é que isso tem uma base na neurociência. A depressão, de fato, altera os circuitos do cérebro ligados à motivação e à forma como a gente enxerga o futuro. A mente fica presa num looping de pensamentos que impede qualquer movimento. Ok, saindo um pouco da depressão, vamos entrar em outra paisagem interna muito comum, a da ansiedade. E aqui, de novo, é super importante diferenciar um medo que protege do medo que aprisiona. E olha que metáfora poderosa para a gente entender isso. O medo normal, funcional, ele é um visitante. Chega, dá o recado e vai embora. Já a ansiedade patológica, essa vira moradora fixa. Ela se instala na nossa mente, não paga aluguel e transforma a nossa casa interna numa prisão. Então, o ponto aqui não é sobre ser alguém que se preocupa demais. Não é isso. É sobre a falta de acesso ao descanso mental. É um estado de alerta que nunca desliga. E isso, claro, atrapalha o sono, as decisões e principalmente a nossa capacidade de viver o agora. Certo. Agora a gente entra num terreno que é ainda mais sutil, sabe? O do vazio existencial. Aquela dor de quem, por fora, parece estar funcionando bem, mas por dentro sente que falta algo essencial. E essa pergunta aqui é chave. E quando os sintomas não explicam tudo? E aquela pessoa que, olha, clinicamente está estável, talvez até medicada, mas mesmo assim por dentro sente um vazio imenso. A vida funciona, mas não tem gosto, não tem cor. O que acontece quando a dor não tem um diagnóstico fácil? É aqui que o pensamento de um psiquiatra chamado Viktor Frankl joga uma luz incrível. Ele percebeu, depois de sobreviver a campos de concentração, que sem um porquê para viver, qualquer como se torna insuportável. A falta de propósito pode adoecer tanto quanto qualquer outra coisa. E isso nos leva a um ponto que é, olha, fundamental. O tratamento psiquiátrico muitas vezes é indispensável. Ele ajuda a estabilizar a mente, a diminuir o barulho interno. Mas a tarefa de construir ou reconstruir um sentido para a vida, essa é outra jornada.
É uma jornada existencial e muito, muito pessoal. Bom, e tudo isso nos traz para a parte final, que é a mais cheia de esperança. Como é que se refloresce? Como se integra o cuidado clínico com essa busca por sentido para finalmente voltar a florescer? A resposta não é uma coisa só, não é ou isso ou aquilo. Um cuidado eficaz hoje em dia é integrado. Envolve psicoterapia, uma psiquiatria que ouve de verdade e até tecnologias como neuromodulação e neurofeedback. É um conjunto de ferramentas personalizadas que olham para a pessoa como um todo, cérebro, mente e alma. E por favor, se tem uma coisa para a gente guardar daqui, é isto. Buscar ajuda não tem nada a ver com fraqueza. Pelo contrário. Cuidar da própria dor, procurar um profissional, admitir que não se dá mais conta de carregar o peso, isso é um ato de imensa coragem e de responsabilidade com a própria vida. E esse tal de reflorescer, né, não é voltar a um estado mágico como se a dor nunca tivesse existido. O verdadeiro crescimento acontece não apesar do sofrimento, mas através dele. É essa jornada de olhar para a própria dor sem se deixar definir por ela que nos torna mais fortes e mais conscientes. E para fechar, fica essa pergunta no ar. Todo o processo de mudança, todo o reflorescimento, começa com um primeiro passo, a tomada de consciência. Onde na jornada de uma pessoa surge aquela primeira faísca de que algo precisa mudar? Porque é ali que tudo começa. Convite ao autocuidado. Se este conteúdo tocou algo em você, talvez seja o momento de cuidar com mais profundidade. Na descrição há um e-book reflexivo e, se desejar, a possibilidade de um acompanhamento terapêutico, no seu tempo, do seu jeito.